Sejam muito bem-vindos ao Papo de Muro, seu podcast feito com muito carinho sobre o mundo do parkour. Eu sou o Danilo Alves, o condutor desse programa, e quem fala comigo hoje é o Giovanni, lá da Move for Life. E a gente vai conversar sobre treinos e potências, então se você tem alguma dúvida sobre esse tema, esse episódio é pra você. E agora você também pode acompanhar o Papo de Muro no YouTube e no Spotify, fica à vontade. E sem mais delongas, vamos nessa? Gi, obrigado por ter topado estar aqui no Papo de Muro. Só pra gente começar e deixar claro pra quem tá assistindo, quais os tipos de atleta a gente vai falar aqui hoje? Beleza. A gente tá falando de atletas de parkour, né? No qual a predominância de exigência é de força e potência. Então a gente vai trabalhar sempre pensando nessas duas capacidades, tá? Não que não exige outras, mas elas são as principais. Entendeu? Boa. Então a partir de agora eu sou um cara burro nesse assunto, você vai ter que ser muito claro. Uhum. Enfim, né? Para deixar claro para todo mundo que está assistindo. Pensando então, né, nesse atleta, a primeira pergunta que eu te faço é assim: o cara que agacha com 100 quilos, ele vai ficar mais forte ou ele vai ficar mais explosivo? Isso varia muito da pessoa em si e da força que ela tem. Você pode ter uma pessoa que 100 quilos é leve, assim como uma pessoa que 100 quilos é pesado. Tá? Mas vamos pôr num contexto que as duas têm mais ou menos a mesma força, as mesmas capacidades. Se eu estiver pensando que o que eu quero dessa pessoa é que ela fique mais forte, então eu tenho que fazer força, uma série pensada para força. Se eu estiver pensando mais no quesito de explosão, eu tenho que fazer exercícios que exijam a explosão. O agachamento é importante para essa pessoa, para ganhar força? Sim, mas você só agachar pesado não vai trabalhar a velocidade em si. Tá? Então vamos pensar assim, às vezes o clean do levantamento de peso olímpico, aquele movimento que você tira do chão e põe para cima do ombro, aquilo é um exercício de potência. Às vezes essa pessoa ela fazer com 60, 70 quilos, por mais que seja mais leve que esses 100 quilos do agachamento, ela está treinando a exigência de potência dela. Tá? Então se eu quiser trabalhar, no caso do parkour, que eu quero mais essa explosão da pessoa, às vezes é muito mais viável eu trabalhar esse específico do que só fazer força, entendeu? Não que ela não tenha que fazer força, um trabalho de força também, mas a exigência que ela vai ter é a explosão. E aí tem o momento certo para ser feito cada coisa, seja para explosão, seja para força, entendeu? Até de períodos mais volumosos. Engasguei. Períodos mais volumosos de repetições, séries, enfim. Então tem mais a ver do jeito que se faz do que com o quanto que se faz. Exato. Varia da pessoa, das capacidades dela, que elas já têm naturalmente. Não necessariamente os 100 quilos, entendeu? Boa. Eu acho que a gente pode deixar claro aqui também que a gente está falando do agachamento, mas acho que também vale para outros tipos de exercícios, né? Então, sei lá, exatamente. Enfim. Isso. Gi, aí nesse contexto, você acha que dá para um atleta que treina só com o peso do corpo competir com um atleta de elite? Você consegue ter isso. Não é que não dê para treinar potência só com o peso do corpo. Isso dá. Uma coisa que eu tenho, mas daí vai da metodologia de cada pessoa, de cada professor. De que uma hora, para mim pelo menos, uma hora, às vezes o peso corporal às vezes não vai ser o suficiente. Então é legal você ter alguma coisinha extra. Não estou falando que você tenha que pegar super cargas absurdas, mas você ter um trabalhinho com um pouquinho mais de peso, às vezes, ele realmente vai te ajudar, tá? Aí vai depender da metodologia. Eu uso o levantamento de peso olímpico nas minhas planilhas, seja para a molecada que está fazendo a planilha e até para mim mesmo, tá? Mas não não vou falar que é o único caminho, tá? Mas é uma metodologia que eu engrenei nela e eu vejo muito resultado. Tá? Então eu gosto dessa metodologia, desse formato, porque me traz muito resultado. Até vejo pelos meus atletas, vamos por assim, que eu planilho, e eles estão tendo bastante resultado também. Os que estão seguindo direitinho, tá tendo uma melhora muito boa mesmo. Mas entendeu? Você diz de potência e de resistência? Seja de potência, seja de resistência, às vezes admito que um outro ele dá um migué no treino de mais resistência, mas eles mesmos admitem pra mim, mas quando eles treinam, eles sentem uma melhora assim,
com exceção de quando eles dão esses migué, mas fora isso. Só completando um pouco mais essa resposta, esse atleta que faz treinos de peso corporal ou treinos mais de rua mesmo, fazer o próprio parkour em si, ele vai desempenhar bem? Ele vai desempenhar bem sim. A tendência é que ele só vai estagnar mais rápido do que um atleta no qual ele está fazendo uma programação, uma planilha ou algo do tipo, porque ele segue por uma estratégia. Enquanto o atleta que não está fazendo nenhuma programação, ele vai chegar, ele vai evoluir até um certo ponto, ele vai atingir um platô, ele vai estagnar. O atleta que segue por uma planilha ou alguma coisa do tipo, ele atinge esse platô também, mas aos poucos ele começa a melhorar progressivamente. É um trabalho mais demorado, é aos poucos, sim, é aos poucos, mas ele não para, ele sempre está evoluindo aos pouquinhos, entendeu? Uma outra questão também é que o atleta que não faz a programação ou faça uma estratégia de treino, a tendência dele a ter um risco de lesão acaba sendo às vezes um pouco maior, porque ele não faz alguns preventivos de lesão também. Então, às vezes, você exigir muito do seu corpo durante muito tempo sem se fortalecer, tende a ter esse risco vamos pôr como se fosse um desgaste corporal, tá? Então, assim, dá para esse atleta desempenhar bem? Sim, dá. Mas o interessante seria que ele, pelo menos em algum momento, ele começasse a fazer alguma coisa extra para trabalhar esse fortalecimento dele e evitar lesão e também não necessariamente estagnar e parar por ali mesmo, entendeu? Gi, sobre lesões, as pessoas se machucam mais treinando com carga ou se machucam mais treinando sem carga? Isso é uma questão mais da estratégia. Se você treinar com carga ou sem carga, mas dosando esse volume errado, vai lesionar, tá? Não está necessariamente relacionado à carga que você põe, mas sim ao quanto de intensidade que você vai pôr e o volume que você vai pôr nesse treino. Então, se você, por exemplo, você põe uma carga que você não está acostumado a fazer e tenta fazer uma coisa que você não está acostumado a fazer, você vai lesionar. Uhum. Assim como se você estiver na rua, vai tentar fazer um salto que você não está acostumado a fazer, com uma técnica que você não sabe fazer, vai lesionar. Então, não está relacionado a ter peso ou não, mas sim a estratégia que o técnico vai ter na hora de montar esse treino. Uhum. Eu gosto de usar muito porcentagem. Eu tenho, por exemplo, as cargas máximas dos atletas e a partir dessa carga máxima de um X exercício, eu coloco uma porcentagem e dentro dessa porcentagem tem uma quantidade de séries e repetições. Dessa forma eu consigo controlar a intensidade do treino sem que ele extrapole a ponto de lesionar, tá? Massa. Pensando em alto rendimento, lógico que isso por uma coisa bem extrema e próximo de um campeonato, às vezes eu vou querer exigir um pouquinho mais para ele quebrar aquele platô. E aí quando estiver um pouco mais próximo do campeonato, vai ter o descanso para ele no campeonato ele ter o melhor rendimento dele descansado. Da hora. Entendeu? Uhum. Então assim, a questão da lesão ela vai estar muito mais relacionada a essa estratégia que o técnico vai ter na hora de montar, independente de ser peso corporal ou um peso extra. Entendeu? Eu tenho um lesionado, né? Você sabe da minha história. Sim. E aí, quando eu fui para a LPO, que eu já admirava, a gente até conversou sobre isso, eu tinha muito medo de levantar peso em cima da cabeça, porque eu achava que meu ombro não ia aguentar. E na verdade, o que reabilitou o meu ombro foi levantar peso em cima da minha cabeça, aqui, ó, com a técnica. Aí a Rose, queridíssima, né, que já participou aqui do Papo de Muro, ela super me educou, fez todo o campo de mobilidade. Trabalho, de mobilidade, de força. E aí hoje, tipo, eu levanto os pesos em cima da minha cabeça e falo, mano, há 2, 3 anos atrás eu achava que meu ombro ia tombar, tá ligado? Sim. E foi o que me reabilitou mesmo. E até quando eu zoei o joelho também, o que reabilitou meu joelho foi botar carga. Foi botar carga, foi botar carga. A estrutura muscular, ela tem vários fatores no qual ela vai fortalecer a articulação e ela tem essa capacidade da melhora mesmo em si, entendeu? Então você treinar a força é essencial para qualquer coisa, seja lesão ou não, entendeu? Irado. E você estava falando do seu ombro, eu já desloquei os 2 ombros também. Então, tipo assim, é uma coisa que eu já desloquei, que eu já machuquei no parkour, já machuquei também fazendo levantamento de peso e tal.
Isso quando eu não era atleta ainda de levantamento de peso, ainda era muito leigo na coisa. Mas eu bati na tecla, fui um pouquinho mais teimoso e eu continuei, tá ligado? Eu fiz o trabalho de fortalecimento. Hoje em dia eu faço, sei lá, o dobro do que eu machuquei e não desloca, não acontece nada, entendeu? Então, tipo assim, o fortalecer realmente é muito importante, tá ligado? Independente se for pra ser alto rendimento ou não, tá ligado? Hoje em dia, os atletas de parkour que estão começando, eles não treinam musculação, potência, etc. Todos os tipos de treino que a gente deveria ter, eles negligenciam esse preparo físico? A maioria não faz isso. A maioria não faz um preparo extra. Eu acho que assim, pensando num iniciante que não tá pensando nem em competir ainda, nem nada, não tem tanto problema. Que o próprio parkour, por si só, ele vai tendo uma adaptação corporal, até treininhos básicos como fazer flexão, abdominal, barra, já vai meio que ser o suficiente para ele de início. Mas a partir do momento que a coisa começa a ficar mais séria, ou até que a pessoa comece a pensar, isso levando para um lado competitivo, ela quer competir, tem que ter alguma coisa extra. E eu nem estou falando tanto pela questão do alto desempenho e ganhar um campeonato, mas sim no evitar uma lesão, uma preparação mais pelo parkour saudável dela do que o parkour competitivo da coisa, entendeu? Pode crer. E como é que você foi parar na LPO, velho? Cara, e por quê? Cara, aí que tá. Eu comecei a treinar o parkour na rua, que nem a maioria da galera. Fui pra ginástica para treinar as acrobacias, pensando mais nas acrobacias de ginástica. E quando eu comecei a fazer a faculdade, eu não conseguia mais fazer os meus treinos da ginástica, até por conta do horário do estágio que eu tinha que fazer e tudo mais e tal. E na academia que eu comecei a estagiar, tinha primeiro o CrossFit, que a galera mais conhecia. Comecei a treinar, abracei a ideia e tal, que já me deu um resultado muito bom de resistência. Durante encontros de parkour que tinha na época, eu sempre estava muito bem nos 2, 3 dias de evento, sabe? Eu sempre estava inteirão. Massa. Mas quando eu comecei a ir para o lado do levantamento de peso específico, eu comecei a notar uma melhora no desempenho mesmo. Porque aí com o tempo, entendendo melhor a coisa, é que nem eu estava falando para você no começo. O parkour, ele vem de uma exigência de força-potência, assim como no LPO. O LPO, ele exige da mesma coisa. Lógico, com muito mais peso? Sim, com muito mais peso. Ele tem uma intensidade muito maior. Mas quando a gente faz essa intensidade muito maior e depois a gente vai fazer com parkour, que é só peso corporal, é muito leve. Tipo botar um colete de peso de repente eu tirei as munhequeiras do Rock Lee lá e tô muito leve, entendeu? Então, basicamente é isso. A preparação que eu uso hoje em dia é dentro do levantamento de peso. Então, eu faço a preparação para levantador de peso olímpico mesmo. Eu não faço nem pensando tanto pro parkour para mim, tá? Mas porque eu consequentemente, eu comecei a evoluir no LPO de forma a conseguir entrar em campeonato brasileiro. Massa. Então, hoje em dia, eu já ganhei medalha de campeonato brasileiro e tudo mais, tal. Então, assim, hoje em dia eu tento só manter o meu ranking ali, meu título e tudo mais. Irado. E uma coisa influencia na outra e ajuda na outra, né? Então, assim, eu fazer o meu levantamento de peso para ir lá para os campeonatos de levantamento de peso também me ajuda no meu parkour, para eu estar sempre em forma, evitar lesão, estar sempre bem para fazer. Hoje em dia eu tô mais veião, dou uns trabalhos nos campeonatos. Tá com quanto, mano? Eu tô com 34. Caralho. Mas é que assim, perto da molecada que vem hoje, dá um trabalho, tá ligado? Tipo, então assim, eu vou pro campeonato, se eu der um trabalho pra uma galera, eu já fico feliz, tá ligado? Tipo assim, entendeu? Então, tipo assim, a ideia hoje em dia, assim, eu curto competir, eu curto ir pros campeonatos de parkour de forma geral. Mas hoje em dia eu não tenho mais aquela pira de antigamente, até de ganhar e tal. E não que eu fosse um cara competitivo, mas eu sempre exigia muito de mim, entendeu? Nem era pelo campeonato, era muito mais exigência própria. Afinal, tava lá, né? Afinal, tava ali já, né? Eu falei, pô, se me propuseram a fazer X coisa, eu vou fazer essa porra, tá ligado? Entendeu?
E aí hoje em dia não, hoje em dia eu já sou mais cabeça, né? Os moleques também elevaram o sarrafo bizarramente, tá ligado? Não dá Tá pra foda, competir, tá foda. velho. Eu tô com, É, eu tô com então, 38, velho. Não dá pra competir. Professor, você não vai pra competição? Como é que eu vou competir, velho? Olha isso aqui, Não dá. olha os caras que estão aqui, ó. Os dá, não tem Biel, tempo, Matheus, não dá, passando o carro cara. em todo mundo, tá ligado? Giovanni. Meu irmão, Mas, pô, muito valeu obrigado. demais. É nóis, mano. Papo. Tamo Massa junto. demais, obrigado, viu, Sempre mano? tamo aí, quando quiser Boa. colar, Fechou. tamo aí. Valeu demais.